Glória a Deus, amém? Deus é bom, culto de festa, culto de batismo, tá parecendo culto de Natal, né? Tava ali atrás, as cadeiras chegando, assim, você quer? Mudou? Cadê o roteiro do Natal? Por falar nisso, estamos em setembro, os meninos que ajudam no culto de Natal se preparem, Leandro, Vinícius e tropa, em nome de Jesus, não me deixem só nessa batalha. Glória a Deus, amém? Deus é bom. Eu vi o Rogerinho entrando aí. Cadê o Rogerinho? Vi o Rogerinho entrando por aí, ó. Rogerinho, eu queria honrar o Rogerinho porque semana passada veio o Fabrício aqui. Geralmente eu comento sobre quando eu comecei a tocar no louvor e tudo mais, e eu vi alguns caras que me espelhavam no louvor. E o Fabrício foi um e o Rogerinho é outro. Você não vai nem lembrar disso, mas tem alguns anos atrás eu vi ele tocar, falar assim, um dia eu quero fazer que nesse cara aí tá fazendo. Não consegui fazer, mas foi bom, porque precisamos de referências. E o Fabrício veio aqui semana passada, né? Sudélia, Dona Esther, não preciso nem falar. E o Fabrício foi um e o Rogerinho o outro. Prazer. Seria muito bom tê-los juntos e tocando, não é não? Não é, Sudélia e Dona Esther? E aí, Rogerinho, quem sabe, né? Deus é bom. Abra sua Bíblia em nome de Jesus em Marcos 8. Pode continuar se quiser. Marcos 8. Esses dias, o Senhor tem ministrado algumas coisas no meu coração. E eu vou tentar ser breve aqui, porque hoje é um culto especial, então não vou me alongar mesmo. Fique em paz. A gente vai dar todo o tempo possível aí para o batismo, mas queria ministrar um pouco aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, ministrado muito fortemente nesse ano, junto com aqueles que nós temos acompanhado e andando junto. Marcos 8:34 diz assim: então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. No começo do texto, o Senhor, ele reúne aqui os discípulos, ele fala algo muito forte aqui, que talvez um texto que nós devemos meditar nele durante quase que todos os dias, se fosse possível. Ele começa dizendo, ele convocou a multidão ali, os discípulos, se alguém quiser vir após mim. Isso fala muito comigo, porque eu desde sempre, né, na casa de Deus, desde sempre buscando o Senhor, desde sempre, eu não sei da minha vida sem estar na igreja. Outro dia, o Renan, que é meu cunhado, ele falou assim, eu não vejo a minha vida sem o Nando, né? Porque eu comecei a namorar a Natália quando a Natália era bem novinha. Não preciso falar quantos anos ela tinha, mas era bem novinha. E o Renan já era, sei lá quantos anos tinha. 3 anos? 6 anos. Um pouquinho mais. E aí é um pouco disso, né? Assim, de fato, nossa vida é uma vida de constante busca. E a palavra de Deus, Jesus fala assim, Jesus no começo do 34, ele convocou a multidão e os seus discípulos. E Jesus não convocou só a multidão, ele convocou também os discípulos. Significa que, de repente, existiam alguns discípulos que não queriam seguir Jesus. Porque se não fosse assim, ele começava o texto, e o Senhor convocou a multidão e disse. Não, o texto foi, convocou a multidão e os seus discípulos. Então, o primeiro ponto que eu me choco com essa palavra, assim,
como pode existir numa mente de um discípulo, que aquele que andava com Cristo, aquele que andava tete a tete com Ele, comia com Ele, botava a mão ali para comer junto com Ele, dormia na mesma casa, andava junto, sabia a hora dele fazer todas as coisas, tinha intimidade com Ele. O discípulo naquela época tinha intimidade com seu mestre, sabia exatamente a agenda dele da semana, viu os milagres. Os discípulos viam os milagres. Esses discípulos viam lá a mulher, Jesus andando, a mulher do fluxo de sangue tocar na orla de Jesus, ela ser curada. Eles viam isso, eles viam essas coisas acontecendo, que nós não vemos isso hoje em dia, mas eles viam lá o cego lá e começar a gritar, Senhor, quero ver, e Jesus ir lá, cuspir no chão, colocar no olho do cego, e ele começar a ver. Esses discípulos viam muitas coisas. Eu fico imaginando aqueles milagres que eles viram naquela época e não foram relatados, deviam ser coisas magníficas, coisas grandes, coisas que talvez nós só vamos conhecer quando nós chegarmos lá na glória e sentarmos lá com ele e falar assim, fala aqui, o que mais aconteceu que não está relatado? Então eu imagino o que eles viviam ali. Então eu creio que eles não eram qualquer um, eles não viam qualquer coisa, eles viam grandes coisas, eles viam milagres, eles eram os caras que andavam com a personalidade da época. E aí Jesus ele começa a ir e convocou a multidão e os seus discípulos e perguntou, se alguém quiser vir após mim, significa que pode ser que nós estejamos aqui hoje numa igreja, talvez você é um visitante, ou talvez você é uma pessoa que já frequenta uma igreja há 10, 15, 20 anos, ou há 35 anos como eu, não sei quantos anos. Mas talvez essa pergunta seja para mim e para você, como tem sido esse início aí de 2 meses para mim, mais fortemente. Convocou a multidão e falou, discípulos e multidão, se alguém quiser vir após mim. E aí a primeira resposta que nós temos que ter agora é sim ou não. Porque existe aqui um se, existe um if, existe aqui uma situação, vai ou não vai, sim ou não. E se a resposta for sim, Jesus continua, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus ele deixa aqui 3 grandes princípios, eu não vou entrar neles aqui, mas 3 grandes princípios de vida com Deus. Vida com Deus, de vida de intimidade com o Senhor, de vida com Deus, de vida sadia. Talvez você veio buscando aqui essa noite, sei lá, uma resposta para o teu casamento que não está bom. Aqui há 3 grandes princípios que resolvem o teu casamento. Talvez você veio buscando uma resposta para relacionamento já que está perdido. 3 grandes princípios que restauram relacionamentos: perdão, amor, relacionamento de pai, filho, não sei, mas restaura. Talvez você entrou nesse lugar só para ver o batismo, e você está ouvindo tudo isso, você já ouviu o louvor, você já está começando a ouvir essa palavra, e existe alguma coisa no teu coração aí batendo assim, ó, e te lembrando de algumas coisas. Eu te falo que isso é o Espírito Santo de Deus, que está nesse lugar. Ele é manso, ele é suave, ele é gentil. Ele é gentil demais. Ele está no teu coração batendo aí e fala assim, ó, tem algumas coisinhas que precisam ser revistas talvez. Eu não sei, meu irmão, eu sei que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração nesses dias sobre isso. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos negar a nós mesmos para que nós de fato quisermos seguir a Cristo. Negar a nós mesmos não é simplesmente da boca para fora ou falar que nós vamos começar a fazer. Não, é negar mesmo as nossas vontades, aquilo que eu tanto desejo, aquilo que eu tanto quero. Se aquilo não estiver alinhado com o ministério, não estiver alinhado com a palavra de Deus, não tem como seguir. Não tem como seguir. Sabe, querido, desde as pequenas coisas, as grandes coisas, existem situações da nossa vida que nós precisamos botar um final, um ponto final. Voltei a fazer inglês, preciso em um ano falar tudo que eu não sei falar de inglês, preciso falar em um ano.
vou ter uma meta, assim. Desesperado já, tô desesperado. Mano. E aí, a professora de particular ainda, nível hard. Hard, o negócio é hard. Preciso falar inglês desesperado. Já me cantaram a bola. E aí vamos embora, né? A menina tem 20 anos. Uma vergonha, né? Vergonha. Fazendo aula de inglês lá, e ela fazendo redação lá, aquelas coisas, né? E aí ela fazendo, ela colocava os pontos final assim, ó. Nas frases. E eu chego, né? Quanto preciosismo. Eu falei, não, mas se acabou, acabou. É ponto final. Eu falei, é verdade. Então talvez hoje aqui nós precisamos botar um ponto final em algumas coisas na nossa vida. Tem que ser hoje. Porque se de fato eu quero seguir Cristo, a primeira coisa é negar a si mesmo. A primeira coisa é falar que se tem alguma coisa que não dá mais, não dá mais. Se tem alguma coisa que eu preciso começar a fazer hoje, meu irmão, em nome de Jesus. Sabe, sexta-feira passada, eu estava numa reunião muito difícil. Uma comissão de desempregados de Cubatão fizeram uma reunião para dar uma agitada na cidade. E aí chamaram lá todos os RHs lá e eu tive que ir, cair numa furada, tive que ir. Lá, 80 pessoas lá dentro, carro de som lá fora com 1.800 pessoas lá de fora, foguetório, aquelas coisas que você fala assim, meu, o que eu tô fazendo aqui dentro? Sabe, os caras querendo ameaçar de entrar, uns negócios assim, nada a ver, eu e o outro cara, assim, um olhou pra cara do outro e falou assim, meu, que furada a gente está aqui dentro, né? Quando soltaram a bomba no corredor, eu falei, pronto, agora eles invadem esse negócio. Agora ficou feio. E aí, eu ali dentro, ali vendo aqueles caras, um xingando o outro, uma situação, sabe, que não se espelha, de fato, não é nem cristianismo, não, o bom senso mesmo, extrapola tudo, né? Enfim, tinha que ver isso pela televisão, eu vi um pouco de perto isso. E tinha lá dentro, alguns cristãos lá dentro, lá. E a gente conhece alguns, nós ficamos um pouco de fora, assim, na multidão, até porque eu estava com medo. E segundo, que eu não estava querendo participar daquele tipo de reunião. E a gente ali fora, ali, olhando aquilo, e falou assim, meu, imagina, né? Quantas pessoas precisam de Jesus, quantas pessoas precisam de Cristo. E os caras estão aí xingando, batendo e tudo mais. Enfim, cristão se exalta também, né? Porque tinha uns ali que estavam ali dentro, lá, fazendo, acontecendo. Assim, que espelho que esses caras são, que espelho que nós temos sido para as pessoas que sabem que nós somos cristãos. E de repente você está dentro de uma reunião, dentro de reunião de condomínio, no trânsito, as pessoas sabem que você é cristão e você está ali dentro falando um monte de coisa que não deve. E aí que espelho que nós temos sido, que de fato nós estamos mostrando para a sociedade, o que de fato as pessoas veem em nós. Acabou aquele momento ali, eu saí, vieram algumas pessoas falar comigo ali, falaram, olha, bom que você veio e tal, não sei o quê. Falei ali algumas coisas para eles ali, falei assim, olha, esse tipo de situação eu não gosto de participar não, é muita... eu sei que você não gosta, você é cristão. Eu falei assim, não é só porque eu sou cristão, porque tem mais coisa envolvida, mas é também porque eu sou cristão, não tem nada a ver eu estar aqui. As pessoas de alguma maneira ou de outra, elas olham para nós, elas querem ver algo diferente em nós. Elas precisam ver algo que traga resposta, algo que traga um caminho, algo que traga um direcionamento, algo que traga alguma coisa diferente do que as pessoas que estão lá fora mostram. Porque o que as pessoas que estão lá fora mostram tem nada de bom para nós, nada de bom. E aqui Jesus ele faz bem claro, ele divide bem a situação, ó. Se você quer ser, de fato, me seguir, e Jesus ele não fala de salvação. O mais interessante é que Jesus não fala de salvação, Jesus não fala assim, você que quer ser salvo. Porque talvez nós muitas vezes podemos ler esse texto aqui e falar assim, eu já sou salvo, eu já estou seguindo a Cristo. Não, Jesus ele fala aqui para andar com Ele. Ser salvo é uma coisa,
Ser salvo é lá antes. Pedro fala antes, lá no 27, 28, quando Jesus chega para os discípulos e fala assim: o que dizem que eu sou? Aí vão falar, alguns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista. Aí Pedro fala: não, mas tu és o Cristo. Então ali o Pedro reconheceu que era o Cristo. Enfim, ali pode ser que ali é salvação. Nesse texto aqui, Jesus chama para andar junto. É mais que salvação, é para os cristãos também, é para nós. Sabe, é para nós, é para aquele que está na igreja, é para aquele que está entrando hoje, é para cristão, é para os 20 que vão se batizar daqui a pouco, é para nós. Em nome de Jesus. Não é salvação, porque lá o ladrão da cruz, ele foi salvo na hora exata. Um pouquinho mais ali, ele não era tempo. Lembra da história do ladrão da cruz? Jesus sendo crucificado, lá 2 ladrões, um de cada lado. E ali um aceita Jesus, um pede: Jesus, olha, lembra de mim quando chegar no paraíso. E Jesus fala: ainda hoje serás comigo. E o outro não, mas ali ele foi salvo. Aqui Jesus nos chama para ter relacionamento com Ele. E aí, os que o Espírito Santo tem falado no meu coração esses dias: como tem sido no teu relacionamento? Como tem sido? Se de fato o nosso relacionamento é um relacionamento sadio, as pessoas podem nos ver e ver Cristo em nós e ver que existe algo diferente, ou nosso relacionamento é igual aos tantos outros por aí como já existem. E aí eu quero que você, em nome de Jesus, vai pensando nisso tudo que eu estou falando, vai colocando numa caixinha que chama o teu coração e vai colocando aí dentro assim: deixa o Espírito Santo de fato falar a sua vida. Sabe, meu irmão, em nome de Jesus, nós estamos em tempos que nós precisamos ser luz, como Paulo fala, luzeiros para as pessoas que estão no mundo, luzeiros. Estamos no momento que nós precisamos as pessoas nos olharem e verem que nós damos caminho, damos direção, não ficar com situações e que nós, sabe, não precisamos mais, talvez. Te convido a abrir a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia cadê aqui? Marcos também, Marcos 10. Marcos 10, versículo 17, conta a história do jovem rico. Fala assim: cadê? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. No 20, então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem, segue-me. Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Sabe, aqui Jesus não está falando apologia à pobreza, nada disso. Nada disso. O Senhor não está pedindo para que nós não sejamos ricos, nada disso. O Senhor aqui, Ele está tratando com o coração daquele jovem, com o coração. Jesus bem sabia que as riquezas daquele jovem eram aquilo que separavam ele de Deus. Jesus bem sabia que a riqueza daquele jovem era o que de fato separava, era o que ele mais amava, era aquelas riquezas. É o que mais amava aquele jovem, mais do que Deus. Então Jesus estava tratando com o caráter dele, Jesus estava tratando com o coração dele. Então Jesus ele falou assim: você faz tudo mesmo, está certinho. Você cumpre os mandamentos, porque Jesus, ele o amou. Então Jesus bem sabia o que era o pontinho ali que separava ele do reino dos céus. E era a riqueza. Então Jesus tratou na essência, Jesus tratou, colocou o dedo na ferida, Então, já que você quer herdar o reino dos céus, faz o seguinte: vende tudo. Vende tudo e segue-me. Ele foi ali, sabe, esses dias eu tenho falado para algumas pessoas, eu falo assim, existe algo no nosso coração que nos separa de Deus. Nós devemos deixar isso por completo, em nome de Jesus. Existe uma coisa que separa o homem de Deus, é o pecado. Aonde há pecado não há bênção.
Aonde o pecado está, não pode acontecer tudo, menos a bênção de Deus. Não há como ter bênção se tem alguma coisa que nós idolatramos, que nós colocamos como prioridade. E aí, meu irmão, em nome de Jesus, não me leva a mal não, mas coloca aí o que você tem dado de prioridade na sua vida. Pensa um pouco. Aquilo que eu dou como prioridade é aquilo que eu gasto tempo. Se é difícil a gente perceber qual prioridade que eu dou na minha vida, aquilo que eu mais gasto tempo, isso eu dou de prioridade. Então, de repente é o seu Netflix, que você está lá bombando. Sou um, talvez. Reconheço. Gosto dos seriados, todos. É Netflix? Não sei, meu irmão. Pensa. É futebol? Não sei o que é. É internet? É celular? Aquilo que nós damos maior tempo, a maior prioridade, isso nós colocamos em cima de Deus. O Senhor, Ele quer, o Senhor não divide a sua glória. O Senhor não divide aquilo que é dele, o Senhor não divide. O Senhor é bem claro, não dá para servir a Deus e a Mamon, não dá para servir a dois deuses, não há como servir a dois senhores. Ou você há de amar a um e aborrecer o outro, ou amar a um e aborrecer o outro. Não tem como você amar dois. Sabe, cachorro com dois donos morre de fome? Quase igual. Não tem como. A gente chega uma hora que a gente tem que escolher qual é a prioridade, aquilo que nós estamos de fato fazendo ali, como, sabe, tem gente deixando a prioridade da família, meu irmão. Tem gente que só pensa em trabalho, e os filhos estão crescendo, e aí? Deixa eu contar uma coisa, há mais ou menos 1 ano atrás, eu acho, 1 ano ou um pouquinho mais, se for o caso, recebi uma proposta de emprego. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Empresa muito boa, que de fato enchia os olhos. Sabe aquelas empresas assim, que você fala assim, que show. Nem fui atrás, Red Hunter veio, e lá, e começou aquela história, e aí vai, avançamos ali em algumas entrevistas, e aí no momento crucial, que eu tinha que decidir, né, e aí, vai ou não vai, e aí a moça lá, falou assim, mas é o seguinte, você tem que saber já que é o seguinte, 60% do teu tempo é viajando, em uns lugarzinhos bem longe, Tocantins, sabe esses lugares assim que é 2 dias para chegar? Por aí. E eu pensei, 60% do meu tempo viajando significa que uma média aí de 2 semanas e meia fora de casa? Por aí. Mas não tem como negociar? Tem. Depois que você entrar, você negocia. Mas eu sei bem como é essa história. Depois chega lá, não é bem assim, não dá para negociar muito bem. E aí eu entrei em luta ali comigo, ali oramos lá em casa, eu, Natália, começamos a orar, falei pro meu pastor, tem coisa que você pede conselho, falei com ele, falei assim, e aí, né, salário, não sabia ainda como que era, mas já tinha ideia que era um bom salário, mas não estava em paz. Sabe aquela história que você não fica em paz? E ali eu decidi, falei assim, aí eu fui um dia de madrugada, mandei um e-mail para a menina lá, muito obrigado, tal, eu declino da vaga, do processo lá, enviar. Quando enviou aqui da minha caixa, eu falei, deu um sentimento de alívio. Eu falei, passou, não era de Deus mesmo, não, decidi. Aí passados 1 mês eu fiquei meio assim, será que eu ia entrar? Será que era de Deus? Será que era, não era? Mas na hora eu falei, não dá, tem coisa na nossa vida que nós precisamos decidir. Se vamos ou não vamos, se é prioridade ou se não é prioridade. Aqui Jesus, Ele bem fala com o moço aqui, as suas riquezas, o teu tesouro, Ele está fazendo separação. Sabe, irmão, vou te dizer uma coisa, os grandes homens de Deus não foram aqueles que fizeram grandes coisas para Deus. Os grandes homens de Deus foram aqueles que mais entregaram a Deus. Lembra de Abraão? Abraão entregou. Quem que Abraão entregou? Isaac. Moisés, ele deixou, ele podia ser reconhecido como a filha de Faraó lá, o filho da filha de Faraó, mas ele abriu mão. Ele não. Ele abriu mão. Moisés foi grande,
Moisés foi a figura de Cristo do Velho Testamento, foi Moisés. Abraão, pai da fé. Ana, quem Ana entregou? Ana entregou Samuel. Anos pedindo um filho. Eu fico imaginando, meu irmão. Depois que você tem filho, você entende algumas coisas. Meu irmão, Ana, anos pedindo um filho. Depois que Jesus deu o filho, o Senhor deu o filho para Ana. E ela tinha feito um voto, ó, vou entregar. E Ana no tempo certo entregou Samuel. Samuel foi o maior profeta, foi grande, foi juiz, ele ordenou reis, Samuel. Depois Ana teve mais filhos. Mas o que é aquilo que nós estamos dispostos a entregar ao Senhor? Sabe, irmão, talvez a gente não consegue fazer um jejum de 36 dias, talvez a gente não consegue levantar cedo, talvez para orar, talvez a gente não consegue, talvez fazer tantas coisas, mas eu quero que em nome de Jesus nós possamos sair daqui essa noite pensando nessas coisas. Ó, a palavra de Deus quando fala assim, se alguém quiser vir após mim, sabe, negue-se a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me. É muito mais do que talvez você pensar em vir para a igreja de domingo, vir para a igreja nos cultos de segunda-feira, participar de uma pequena família. O Senhor, Ele quer ter relacionamento contigo de uma vez por todas. O Senhor anseia de ter relacionamento contigo de uma vez por todas. O Senhor, Ele quer ter ali algo para dizer para você. Logo de manhã, o Senhor quer ter algo para dizer para você. Sabe, irmão, depois que a gente de fato tem filho, a gente aprende com eles, né? A gente aprende muito com eles, muito. Hoje eu estava de manhã tentando fazer a palavra, e a Lívia acordou, eu estava sozinho lá na paz de Deus, na minha cozinha, ninguém ali, só estava eu, aí vem ela, querendo sentar no meu colo. Eu falei, filha, eu estou estudando, não dá agora. Ela olhou para mim e falou assim, mas você gosta de ficar sozinho? Eu não gosto muito, mas agora eu preciso ficar sozinho. Não, mas eu quero ficar aqui com você. Quero sentar no seu colo. Eu falei, tá bom. 10 minutos, 20 minutos, acho que foi ali, vendo desenho no meu computador. Não consegui fazer nada. Mas ali talvez foi os 15, 20 minutos dela que era de boa. Desceu do colo e falou assim, tá bom então, papai, eu vou ver televisão, tá? Ai, filha, pode ir, amor. Vai em paz. E não voltes mais. Talvez Jesus, Ele quer isso de nós. 15 minutos sentado no colo. E fala assim, deixa eu ver o que você está fazendo. E começa a mexer nos livros lá, na Bíblia. Eu falei, não gosto que mexa nos meus livros. Vai rasgar os negócios. E ela lá mexendo lá, tal, depois daquilo ela foi embora. Talvez Jesus quer ter isso de nós. Talvez Jesus quer ter esse tipo de relacionamento, que é maior até do que a gente possa imaginar. Tem que ser teólogo, tem que estudar, falar hebraico, falar no seu... Meu irmão, Jesus, Ele quer que você sente no colo dele e fale assim, deixa eu ficar 15 minutos contigo. 15 minutos contigo. Ela foi embora ali, eu falei assim, Tava tocando a Laura no meu computador lá, naquela música Espírito Vem, né? Eu falei assim, Jesus, como eu tenho que aprender, Senhor? Talvez é isso que o Senhor quer de nós. A gente aqui fica filosofando muito. O Senhor, Ele fala, se alguém quiser vir após mim, e são aqueles que são de casa, aqueles que não são de casa, é para todos, em nome de Jesus, amém? Tem uma pesquisa, escuta essa, tem uma pesquisa de uma instituição cristã, Lifeway, realizou um estudo nos Estados Unidos sobre a percentual das pessoas que abandonaram a Cristo. Diz assim, segundo o levantamento, 59% das pessoas decidiram abandonar a casa de Deus por causa de mudança ou situações de vida. Transferência de empresa, divórcio, nascimento de filhos, etc. 37% dos entrevistados alegaram que foram desapontados por membros e pastores. 39% deixaram de ter relacionamento com Cristo porque tiveram um desentendimento dentro da igreja. 37%, é verdade. 19% estavam ocupados demais para participar das atividades da igreja. Ocupados demais para participar das atividades da igreja. Ministério de louvor, ministério de intercessão, pequena família, cultinho. Enfim, aí vai. E por fim, 17% disseram que as responsabilidades de casa e a sua família contribuíram para se afastar de Deus.
John Piper diz assim: não basta crer em Deus, ele precisa estar acima de qualquer coisa. Não basta só crer em Deus, ele precisa estar acima de qualquer coisa. Sabe o que significa? Ele precisa ser prioridade máxima na minha vida e na sua vida. Isso é Deus. Aí eu vou responder: se alguém quiser vir após mim, segue-me. Beleza, vamos embora. Prioridade. Prioridade, não há outra prioridade, é essa a minha prioridade. E aqui, meu irmão, esse instituto aqui, ele fala várias questões, sabe? Que nós, em nome de Jesus, que nós não sejamos aqui alguma dessas percentuais que abandonaram a casa de Deus por conta de qualquer outra coisa. Porque quando você tem relacionamento com Deus, quando você senta no colo dele ali, mexe nas coisas dele, fala com ele ali, sabe, meu irmão? O Senhor fala contigo. Ah, meu irmão, eu costumo dizer que no momento de luta, no momento de muita luta, o que mais nos segura na casa de Deus, aquilo que mais nos faz fortes na rocha, mais nos faz firmes em Deus, nem sempre são os momentos de leitura ou de oração, mas muitas vezes são os momentos de intimidade, de experiências que eu tive com Deus. São aqueles momentos que eu ouvi Deus falar. São aqueles momentos que Deus usou uma pessoa e foi falar na hora. Já teve isso com você, comigo já teve várias vezes. Na hora que eu precisava ouvir alguma coisa, Deus veio e fala na hora. Ou uma música, ou alguém vem falar, acontece alguma coisa, sei lá. Porque Deus pode mover qualquer coisa. São os dias de monte, quando a gente sobe no monte para orar, lá o Senhor fala audível no nosso coração, e você pensa que tem até alguém do lado ali, meu, é impossível. E eu ouvi Deus falar. Esses momentos nos marcam. E esses momentos no dia do deserto, no dia que nada dá certo, no dia que tudo dá errado, parece que a gente levanta lá a vontade de voltar para dormir, né? Ai, deu tudo errado, eu vou voltar para a cama, eu vou acordar de novo, vou começar tudo de novo. De repente dá certo. Nesses dias, as nossas experiências com Deus nos fortalecem, trazem força a nós. Então, em nome de Jesus, que nós possamos buscar experiências com Deus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, nós já estamos terminando aqui, tá? Abra sua Bíblia em nome de Jesus em João 10. Nossa, cadê? Mais 5 minutos aqui eu termino, tá? Tá, pastor? João 10, 14 diz assim. Cadê? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu as conheço. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. No começo do texto, Jesus fala assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ó, meu irmão, isso aqui é um texto para a gente falar talvez um dia inteiro. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Ela conhece a voz. A ovelha, ela pode estar longe, pode estar no meio de outras ovelhas, não importa. O Senhor, ele fala aqui que ele é o bom pastor e ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem. Que tremendo isso, porque nós muitas vezes paramos só na primeira parte. O Senhor me conhece. E é verdade, o Senhor nos conhece. A palavra de Deus diz que a palavra não chegou em minha boca, Ele já conhece. E eu dentro do ventre da minha mãe, Ele já falava comigo. A palavra de Deus fala tudo isso. O que mais interessante para mim nesse versículo é o finalzinho dele. E elas me conhecem. Sabe, irmão, nós somos ovelhas de Cristo. Nós precisamos reconhecer Cristo. Nós precisamos reconhecer a voz dele. Nós precisamos reconhecer aonde ele fala, aonde ele está, aonde ele está movendo. Nós precisamos reconhecer. Quando nós reconhecemos aonde ele está, as coisas para nós ficam mais fácil. Sabe, o que é difícil, ele se traduz em simplifica.
talvez é um relacionamento seu com o seu filho, talvez é um relacionamento seu com a sua esposa, talvez é uma questão financeira, uma questão de saúde, é um ministério, mas quando nós ouvimos Deus falar, quando nós reconhecemos Cristo, as coisas vão mais depressa, porque Ele é o bom pastor, Ele sabe qual o caminho que a ovelha tem que percorrer, Ele sabe onde tem alimento, onde não tem alimento, Ele sabe onde tem perigo, onde não tem perigo, Ele sabe onde é o penhasco, onde não é o penhasco, Ele sabe qual o caminho melhor para que nós possamos percorrer, em nome de Jesus. Isso para mim fala muito mais do que vir só e saber que Ele me conhece, fala mais, porque eu vou poder chegar e falar para as minhas filhas: ó, vocês me conhecem, mas é melhor para vocês que vocês conheçam a Ele, porque eu não vou estar sempre junto, eu posso morrer amanhã, mas se vocês conhecerem a Ele e ouvirem a voz dEle, meu irmão, a sua vida vai ser mais rápido, nós vamos alcançar o objetivo, nós vamos chegar mais rápido, elas vão, em nome de Jesus, ter experiências com Deus mais rápidas do que eu tive, e nós temos orado isso em casa. Eu sonho de ver essas coisas acontecendo, porque eu quero que elas reconheçam a Deus antes, meu irmão, mas para isso eu preciso gastar tempo, eu preciso, enfim, semear, e aí cada um sabe o que fazer, mas eu quero, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui sabendo disso. O Senhor nos conhece, mas mais importante é que eu reconheça a voz do Senhor no meio da tempestade, no meio da alegria, no meio da briga, no meio da escuridão, no meio do falatório, no meio do trânsito, sei lá no meio do que. Reconheça a voz de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque quando nós reconhecemos a voz de Deus, o Senhor vai falar assim: filho, não vai por aí, aí tem uns lobos, você pode morrer. Ovelha, não vai por aqui, porque não tem água, você precisa de água, filho. Você precisa de água. Se for por aqui, o caminho é grande, só vai ter água daqui a não sei quantos quilômetros. Não vai por aqui, vai por aqui. Ó, não faz isso, que você fizer isso, vai acontecer aquilo outro. Enfim, o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. O Senhor é o bom pastor, o Senhor deu a vida dele por nós, amém? O Senhor deu a vida dele por você, deu a vida dele por seus filhos. Essas 20 pessoas que vão se batizar, elas reconheceram que Jesus deu a vida deles por elas. E elas hoje vão declarar isso para todo mundo ver, para o inferno ver, para os céus ver, que eles estão batizados, que eles reconhecem que Cristo é o bom pastor. Elas reconhecem que Cristo é o pastor que chamou elas para a igreja, que converteu elas não somente por um culto especial, mas tem chamado elas por uma intimidade com Deus, amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. O grupo de louvor, vamos orar, meu irmão, em nome de Jesus. Te convido a fechar os seus olhos, feche seus olhos. Sabe, você não entrou na casa de Deus por acaso. O Senhor não te trouxe aqui por acaso. O Senhor você não veio aqui simplesmente por um culto normal, por um culto que você veio ver o batismo. Em nome de Jesus. Talvez você entrou nesse lugar aí, sabe, com tantas questões no seu coração, com tantas dúvidas, e alguma coisa no seu coração começou a falar desde que você entrou aqui, sobre situações. Sabe, meu irmão, essa voz que você ouviu é o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Não duvide. Não duvide, é o Espírito Santo de Deus. Sabe, existem situações na nossa vida que nós precisamos botar um ponto final. Existem situações na nossa vida que nós precisamos, sabe, talvez se pedir perdão, voltar a Cristo. Eu não sei, meu irmão. Eu sei que há um Deus nesse lugar aqui, em nome de Jesus. E eu sei que o Senhor, Ele está movendo nesse lugar. Sabe, irmão, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, porque a igreja está cheia. Mas eu queria fazer duas orações. Você que entrou nesse lugar aqui, talvez você nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como seu único e suficiente Salvador. Ou talvez você veio aqui e quer se reconciliar com Cristo. Queria que você levantasse suas mãos. Levante sua mão bem alto.
Você que quer aceitar Jesus, ou você quer reconciliar, glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, levante sua mão. Glória a Deus, isso mesmo. Isso mesmo. Estou vendo mãos levantadas. O Senhor é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você que levantou a mão, fica mais um pouco, sua mão levantada. Diaconia, se puder vir alguém ou da igreja, gruda nesses irmãos, em nome de Jesus. Dá um abraço neles e ó, vamos orar por eles. Tem um aqui na frente. Isso aí. Tem um lá atrás. Isso aí. Glória a Deus, Wilson. E você, meu irmão, a segunda oração que eu quero fazer. Você que reconhece que talvez você precise hoje começar a fazer alguma coisa. Você entrou aqui e o Espírito Santo falou ao seu coração, ó, precisa botar um ponto final em algumas coisas e outras coisas precisa começar a fazer. Levante sua mão também no seu lugar mesmo, bem alto, como ato de fé. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Glória a Deus, isso mesmo, bem alto. Glória a Deus, glória a Deus, isso mesmo. Bem alto, o Senhor está nesse lugar. Ele vê a tua mão levantada. Vamos orar. Pai, começa a orar no seu lugar. Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, porque a tua palavra, Jesus, ela não volta vazia. Muito obrigado, Jesus, porque a tua palavra, Jesus, ela não volta vazia, ela não termina, Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque tu és bom. Louvado seja o teu nome. Pai, eu te peço sobre cada mão levantada, Jesus, que a tua bênção, Jesus, venha. Que a tua bênção alcance as casas, alcance a família. Senhor, que em nome de Jesus a tua palavra, ela seja, Senhor, verdade, ela seja luz aonde há escuridão. Que a tua palavra ela entre e ela seja luz em nome de Jesus. Pai, que a tua palavra ela traga conserto, que a tua palavra ela traga, Pai, em nome de Jesus, a tua paz. Que a tua palavra traga amor, que a tua palavra, Jesus, ela conserte relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra ela frutifique nessas casas, ela frutifique, Pai, ela alcance os filhos, ela alcance os pais, ela alcance do mais novo ao mais velho. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que nós, Senhor, possamos te reconhecer em todos os caminhos. Deus nos leva, Jesus, como nós cantamos aqui essa noite. Nos leva, Jesus, a um lugar aonde tu estás. Nos leva a um lugar, Senhor, aonde há a tua voz, aonde nós possamos ouvir a tua voz, aonde nós possamos, em nome de Jesus, saber que tu estás, Senhor, e fazer morada, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, meu irmão, glorifique a Deus.